Vitória Giovana. Meu nome é Thiago Meireles. E nós somos o Pó Direito! Felipe, mas vamos lá, né? Seu Felipe, porque o Felipe ele foi ao Canadá e quis ficar, entendeu? É sobre isso. Não é só gente bonita hoje. Mas no problem. É, exatamente. O Felipe ele tá enfeiando, né? Não sei o que tá acontecendo. O pessoal tá falando assim, não, o Felipe... Tá ficando mais bonito. Olha aí. E o Thiago tá ficando mais bonito, a comunicação dele tá bacana. Olha a postura. Olha a skin. A skin dele. Mas se tirar também, meu filho, é track and field. Enfim, você vai fazer propagandas que vocês não estão patrocinando. Vamos pro que importa, hein? Nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos, Thiago, que... Vinícius Lemos. O grande, que na época da faculdade, meu sonho era estagiar com ele. Rapaz, o pessoal falava assim, esse professor aí é difícil de passar. Ainda bem que a gente não estava na faculdade que ele dava aula. Vinícius, obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, eu sempre vi o podcast e falei, nunca fui convidado, né? E hoje concretiza essa vinda aqui, eu estou muito feliz pelo convite e por poder bater um papo aqui que eu sei que com certeza será muito valoroso e descontraído. Gente, eu fico vendo assim, porque não é real mesmo, essa questão de olhar para você, Vinícius, porque para mim, hoje eu te chamar de Vinícius, é assim... Meu Deus, que honra. Você não tem noção da pessoa que você foi pra eu me formar, pra eu me tornar a pessoa que eu sou, porque eu lembro que eu estudava, a gente estudava, né, nós dois, com a Amanda Elise, que trabalhou com você. Então, assim, quantas e quantas vezes eu falava assim, nossa, Amanda, como que é lá? E na época do novo processo civil, que foi na época que eu estava na faculdade, você foi, assim, pioneiro em falar, em dar curso aqui em Porto Velho sobre isso. Eu lembro que no escritório onde eu trabalhava, os advogados, né, sócios, eles estavam tendo curso com você. Então, olha que grandiosidade. Então, olhar para você hoje é ser uma honra. Referência, inclusive. Referência eu lembro aqui. Que tinha curso, o pessoal pagava, assim, para poder aprender na transição do novo CPC. Sempre foi uma referência. Será um prazer. E você é muito novo para tudo isso. Então, isso é bem interessante. Eu acho que, assim, me deixa muito feliz, lisonjeado ouvir isso. E eu acho que o legal do pessoal que vai ouvir é que, assim, eu nunca tive um plano de carreira, né? Caramba! E eu nunca tive uma percepção de construir isso, né? Então, tudo isso que eu tento ser o mais modesto possível, mas tudo que eu alcancei foi muito esforço, e um esforço não planejado em si, e abraçando toda vez que eu entrava em um projeto, o máximo possível esse projeto. E assim, eu me considero um pioneiro daqui de ser aquele que já tem livro e que quebra esse paradigma, né? Quando eu era diretor acadêmico da ESA em 2014, mais ou menos, eu quebrei o paradigma porque assim, só palestrava quem fosse de fora. E eu cheguei aqui, assim, e eu reassumi no meio do mandato e disse, não, todos nós podemos contribuir de algum modo. O pessoal de Porto Velho, no estado inteiro, eles são de fora em si. E eu acho que nós mesmos podemos revolucionar ou agregar. Então, eu acho que esse reconhecimento que eu tenho hoje, em todo lugar que eu vou, mesmo sem dar aula, eu sou um professor que os outros conhecem, mesmo sem ter sido aluno, é algo, para mim, inesperado, mas extremamente gratificante. Vamos falar um pouco sobre isso, Vinícius, antes de falar sobre sua trajetória, que eu estou ansiosa para ouvir, sobre essa situação de o regional. Parece que as pessoas que moram na nossa cidade, por exemplo, a gente só vai ser valorizado em Rondônia, parece que quando a gente sair de Rondônia. É engraçado porque quando eu viajo para dar palestra fora, eu sou tão bem recebida e lá, quantas e quantas vezes eu inclusive estava no Belém do Pará, dando uma palestra, e lá me falaram sobre uma referência de Rondônia, que era o professor Vinícius Lemos. E eu tive a honra de dizer, meu amigo. Então, assim, olha que loucura. Lá fora, você é super bem valorizado. Não estou falando que aqui dentro você não é, mas eu acho que você
poderia ser muito mais, porque você é muito grandioso mesmo, por todo o estudo, toda a técnica, todo o valor que você tem agregado. Mas eu acho que isso daí é um problema, assim, geral, né? Eu acho que toda cidade tem isso, né? Eu acho que é porque ele tá aqui a todo momento disponível, e aí Eu acho que é isso, fica cara, não aquela é possível. escassez, né? Quando não tá, Mas eu me acho, assim, dentro de Rondônia muito mais do que eu imaginei que eu fosse ser. Sério, Então, Vinícius? assim, não... Pô, É porque assim, você não tinha plano de carreira, né? Que nem você falou, Vitória. Se eu sou o que eu sou hoje, é mas tipo não assim. só isso, assim, eu sou formado na Faro, né? Então, eu comecei a faculdade em Goiânia, passei na Católica lá, que é uma grande restituição, mas não quis ficar lá, e por opção própria, quis voltar para casa, me formei na Faro, e meu sonho, assim, meu planejamento de carreira, que eu me formei em 2003, gente, 21 anos atrás, era ser um advogado que tivesse um escritório e fosse bem de vida, e isso era um sonho plausível em si, e consequentemente ter uma especialização, outra, ter uma clientela que eu alcancei isso fácil, 2, 3 anos eu já tinha isso. Só que assim, não ter esse planejamento, por exemplo, eu virei um advogado de banco muito cedo, fui 10 anos de advogado de banco, seguradora, tudo mais, e depois eu virei professor, já com 30 anos, eu tinha 7 anos de formado, comecei a dar aula na Faro, aí a docência passou a ser uma paixão em conjunto com a advocacia, porque eu falo que eu sou um advogado que dá aula e pesquiso, né? Mas essencialmente eu nunca vou deixar de ser um advogado para ser outra coisa, mesmo que eu me torne outra coisa. Seria a sua advocacia. principal Sempre, função, né? sempre Não, é o que me fascina, né? Então todo o restante, quando eu dou aula sobre como você pode ser um operador do direito, porque eu sou um operador, eu sou um teórico que de vez em quando atua. Então, sou um advogado que escreve, que dá aula e tudo mais. Então, assim, na minha trajetória, eu fui agregando pontos, né? Por exemplo, um advogado que eu nunca imaginei que fosse ser de réu, né? De empresa, eu pensei que fosse uma advocacia dos anos 90, né? Sem ser grande e tudo mais, de autor. Passei a ser, nos anos 2005, mais ou menos, um advogado de banco, vários bancos, então, muitos processos, seguradoras. né? Não, tipo assim, a gente chegou a ter 30 pessoas no meu escritório, mais ou menos, para poder dar conta e tudo mais. Aí depois eu virei professor, abracei isso, passou a ser algo que eu me dedicasse, aí que me despertou a questão de fazer o mestrado, de me profissionalizar mais em relação a isso. Então, quando eu falo que eu não tive um plano de carreira, que eu fui tendo pequenos starts para, a partir dali, ter um plano de carreira em si. Sim. E, para mim, uma grande virada, e a Vitória sabe muito bem disso, quando você entra na UAB a fundo, né? Eu já era da UAB em 2006, na comissão de seleção e admissão, mas assim, bem, vota quem entra e quem não entra e tudo mais, mas em 2012 para 2013 a gente ganha a eleição, eu viro conselheiro estadual, e no meio do mandato eu viro diretor-geral da ESA. Já era um professor conceituado, dava aula na Faro e na Católica, mas assim, já tinha um sucesso profissional na advocacia e na docência, e na ESA, eu preparei toda a atualização de Rondônia do que seria o novo Código de Processo Civil. E eu deixei um plano de como que deveriam ser os cursos. Em 2015 a gente deu os cursos preparatórios, porque não estava em vigor ainda. E em 2016, o que eu planejei foi feito aí por outra direção, que eu não fiz parte no início. Então, deu essa direção de que nós mesmos temos que treinar em relação a isso. E aí, entrando naquilo que você disse, quando o código ia entrar em vigor, porque assim, a advocacia só se preocupou em 2016, quando em de março... fato, entrou em vigor. Assim, um mês antes... O brasileiro é assim, né? Exatamente. Não, vamos deixar foi março de 2016. Falta um mês ainda, 2016. falta um mês ainda. Aí quando falta 15 dias, falta 15 dias. O bom é que nós não dias. tivemos isso porque nós estávamos na faculdade, então a gente, desde o processo penal, o processo civil 1, a gente já estava tendo O nosso novo. professor sempre dava assim, ó,
Foi o André Brum, inclusive. André, É o André. beijo. Um grande amigo. Inclusive, a aula dele era interessante porque ele falou, no antigo era assim, no novo é assim. Ele sempre fez o comparativo. Então era cara, bem bacana. eu admiro, porque acaba que você, quando você se torna professor, você também tem esse grande desafio de aprender, né? Sim. Então, mas muito legal. E aí, qual foi a virada? Então, quando Então, veio... aí assim, eu deixei pronto para o AESA e eu estava no meio do mestrado, então, tipo assim, já não estava na ESA, na política de OAB intensa, que eu parei de 2016 e 2017. Deixei esse plano pronto e eu ia fazer alguns cursos para empresas, escritórios e tudo mais. E aí entra o que você fala sobre o reconhecimento. Eu já era notadamente quem mais estava falando sobre o novo código em 2015, 2014 e do 2016. Aí eu estava voltando de viagem e eu fui, na conexão em Guarulhos, eu ia ficar um dia lá, parei e fui gravar. É uma pós-graduação em São Paulo lá, que eu sempre tive essa conexão, e o novo código, ele é brasileiro mesmo, ele possibilitou que processualistas do Brasil inteiro se conectassem, e eu entrei nisso. Então, quando eu postei uma foto, eu gravando aula em São Paulo, aí vários advogados que vem chancelaram, aquela história, né? que vem a história de você só se torna valoroso a partir do momento que você sai daqui. E isso, eu abomino, né? Mas enfim. Aí, novamente, eu não tenho um plano, assim, eu não tenho um plano de carreira. Eu estava voltando de viagem, gravei isso. Aí, por causa dessa foto que eu postei, e não era tanto Instagram, né? Olha, já tinha até marketing, viu, gente? Né? Não foi intencional. Não foi intencional. Assim, a gente grava... Não tem plano de carreira. Vinícius, como que é depois? Eu quero que você explique pro pessoal no final como é nascer com a bunda virada pra lua. Porque, né? É muito esforço. Mas eu lembro que eu postei... Eu já usava o Instagram, mas ainda em 2016... Era o principal, o Facebook. Era o Facebook. Aí eu postei... Depois de uns 10 dias, 25 advogados tinham se organizado para me convidar para dar um curso para eles. Massa, cara. Porque eu tinha me preparado para vender para empresas. Eu já tinha fechado com a Caixa Econômica, com o BASA, com a Companhia de Águas, mas eu tinha os 10 cursos que eu ia dar dentro da empresa. Que legal. E aí, esses 25 advogados me procuraram e falaram assim, a gente quer um curso com você. Aí, eu... num plano de contingência, montei uma sala de aula no meu escritório em um mês e falei para eles. E aí, dessa turma, foram 25 turmas no meu escritório em 2016. Caraca, né? 25? Foi muito bombado. Exato. E Vinícius, eu lembro muito 30, bem. Eram de 25 a 35 alunos por turma, e foi de março, final de fevereiro até novembro, mais ou menos. Isso fora as palestras, viagens de pós-graduação, eventos e tudo mais. Assim, eu lembro que a minha agenda em 2016 foram umas 70 viagens, mais ou menos. Então, gente, agora eu vou pedir desculpa, inclusive vou me corrigir aqui publicamente, novamente. Você não nasceu com a bunda virada pra lua. Você, de fato, fez com acontecer. Que a sorte chegasse pra você. Só não foi programado. Cara, mas aí tipo, o trabalho, o esforço 70, teve. Cara, muito esforço. Tu vê porque... E assim, Vinícius, eu falo que você é novo e tudo mais, você tem 20 anos de formado, mas, meu amigo, que botox é esse? Tu é doido, ele tem uma cara de mais novo, né? Não tem um cabelo branco. Ó, o Ian tá com inveja, que o Ian tá só o cabelo branco. Eu tô com 43, né? Quase 44 já. Então, assim, eu me considero novo de vida, mas de carreira muito experiente já. E depois desse boom de 2016, e eu só não visitei, né? Quem me ouvir, o Amapá, né? Todos os estados do Brasil, fora o Amapá, eu já conheço por causa do processo civil. Algum evento, alguma palestra, um curso. Aí eu lembro que as coisas... galera do Amapá! Exatamente. O Amapá aí, por favor. Se alguém me... O Abel, o Amapá. Muito legal ouvir tua trajetória, Vinícius. E deixa eu te perguntar, que você já contou já a sua trajetória já como advogado, mas só me fala um pouquinho aí, como foi escolher direito? Se foi natural. Ah, sim. Eu sou filho caçula de um pai advogado e depois advogado da União. O meu irmão do meio, que é meu sócio, é advogado. E meu irmão mais velho é advogado. O meu tio é defensor público. Esse coitado, ele então, assim, não tinha escolha. Não, eu já ia pra aula na adolescência, assim. Isso cabe mandato de segurança. O papo em casa era só isso, né? Então, no final de semana, assim, que eu ouvia
isso cabe agravo, isso cabe apelação. Então, assim, já era algo que me familiarizava muito. E meu pai, ele foi advogado aqui, depois ele estava entre os que entraram no ex-território. Ele teve a opção de ser advogado da União e parar de ser advogado privado, o que tem uma estabilidade, mas traz... o que eu acho a gana da nossa profissão é que a gente não pode parar, a gente não tem um fixo, a gente tem que ter esse planejamento. E eu sempre olhei para ele e falei assim, eu quero... ser o que você era enquanto advogado privado. Então, eu fiz direito para ser advogado, para ter o meu escritório, então você para sempre construir. Sonhou, né, sempre, cara, né? ser advogado, isso é muito legal, porque e nunca pessoal, pensei... às vezes quer concurso e tal, então você falou, não, eu não quero, eu quero advogar. Não, desde o início, que eu até brinco que todos os alunos em sala, eles brincam assim, falam assim, como é que você era? Porque como eu dou aula sem slides, sem código, sem nada, e vou só falando sobre o processo e tudo mais. Aí o aluno fica impressionado e fala assim, como que você era como aluno? Eu era totalmente normal, né? Faltava muita aula, né? E tudo mais. E eu fiz como se fosse quase uma escolha das matérias que eu queria me dedicar. Eu já era um advogado civilista, processualista na faculdade. Gente, era terrível. Então, eu só via as aulas de processo civil, as de processo penal, processo do... O que interessava realmente. Não, eu nem ia. Ou nem ia. Não, teve uma vez que um professor de direito do trabalho, ele falou assim, acho que é por isso que eu não sei nada de direito do trabalho. Ele falou, não faço chamada e é só um trabalho no final do curso. Eu falei, pronto. É o que eu quero ouvir. E numa época que não tinha WhatsApp, você tinha que ter os fixos das pessoas, descobri quando que era para entregar, qual que era o assunto e só fui lá. Não vi nenhuma aula disso. Então, tipo assim, eu planejei como se eu pudesse escolher o que eu queria focar. Eu quero. Todos os direitos civis eu fui muito bem, todos os processos eu fui muito bem, consumidor, administrativo, que tudo tem a ver com o processo civil, mas as matérias que não tinham nada a ver. Então, assim... sempre foi muito, assim, por mais que você fale que você não tem um planejamento, eu posso dizer que feeling, né? Que eu duvido, porque não no assim, papel esse planejamento natural que você tá me contando aí, cara, é o que fez você se tornar o que você Mas hoje. É um planejamento de estar pronto para o que der e vier. Aí o que acontece em si, como eu falei sobre os cursos, eu estava pronto para dar curso em empresas. Eu tinha umas 5 empresas que eu tinha fechado. Então tu já Quando sabia me o que tu ia propuseram fazer, né? transformar isso para qualquer advogado aí eu estava pronto e adaptei. Aí eu tenho uma alta potencialização, empreendedorismo em si, e o meu irmão, que é meu sócio, quando eu vi isso, falou assim, não, vamos montar uma sala aqui, porque é bem mais barato. Tal. Eu tenho no meu escritório uma sala com 35 carteiras, quadros, tudo mais lá, justamente para isso. Então essa trajetória de escolha, para mim, assim, eu nunca tive outra opção na vida, sem ser advogado. E eu até brinco, todo dia 11 de agosto, eu brinco eu sou advogado desde que eu nasci, e um dia a OAB declarou isso, mas ela declarou algo... Mas peraí, seu aniversário é dia 11 de agosto não, né? Dia 11 de agosto é o dia do Porque eu já falo, rapaz, aí a pessoa nasceu. Não, assim, mas todo dia 11 eu falo assim, eu já nasci advogado. E eu não escolhi ser advogado porque eu sempre entendi que a minha função era essa. É como se você fosse predestinado mesmo para aquilo, né? E assim, é muito preparo, é muita vivência em relação a isso. Então, assim, eu não tenho um plano, eu nunca tive um plano de carreira, mas eu tive microplanos, né? Vamos supor, depois que eu virei docente, o plano era fazer o mestrado, depois o doutorado e tudo mais. Mas, assim, o grande boom da minha vida é que com essa virada de novo CPC e tudo mais, eu tinha uma apostila de recursos de 200 páginas. Uma apostila que eu fui criando, todo semestre eu aumentava uma página, e aí eu não juntava ela, era por aula, cada aula era umas 6, 7 páginas, então tinha 20 aulas e tal. Aí eu falei, vai mudar o código, eu vou ter que adaptar essa apostila. Eu falei, se eu vou adaptar, eu vou escrever um livro. Aí eu aumentei de 200 páginas para umas 400 páginas, porque tem coisas que a gente descobre que tem que falar e tudo mais. E lancei o livro. E lancei um livro totalmente despretensioso, assim, que era para o mercado de Rondônia, só para os meus alunos e tudo mais. Eu acho que foi esse livro que você usou
e viu tudo mais. A primeira edição vai fazer 9 anos, né? E aí bombou em Rondônia, mandei para todos os grandes processualistas do Brasil, recebi respostas positivas de todos. E hoje é com citado no convites, STJ, né? E é um livro que é de 600 páginas, já virou 1.400, foi para a maior editora do Brasil, hoje eu sou da Juispódio, vai sair é a 7ª edição agora, 1.400 páginas, então ele mais que dobrou de tamanho. Hoje eu vejo que ele está sempre entre os 3 livros de recursos mais importantes do Brasil, e nasceu de uma forma assim, eu tenho que contemplar meus alunos, e por que não fazer um livro? Eu estava no meio do mestrado e falei, eu posso fazer um livro. Sabe uma coisa que eu Fico chocada. ia falar, e você comentou também, é que eu sigo você na rede social, e direto lá, citação, foi citado pelo ministro do STJ, é uma honra tal. Cara, eu acho que deve ser um orgulho, assim, uma sensação, caramba. De dever cumprido, né? De dever cumprido. O cara tá citando o meu livro em um julgado. Olha a responsabilidade. Tem até algo que é interessante, né? O ano passado eu fiz esse compilado que você viu, aí no final do ano eu fiz uma retrospectiva. Quais tribunais me citaram, mais, eu acho que foi uns 20 e poucos. Aí um assessor da desembargadora do Tocantins veio falar comigo no Twitter, falando assim, a gente citou você também e você esqueceu. Aí eu corrigi, postei e tudo mais, e aí vários gabinetes e tudo mais falam assim, que usam o meu livro como base. Vamos supor assim, você entra no gabinete, compra o livro do Vinícius que você vai usar. Isso, assim, para mim é muito surreal, né? Se alguém falasse Essa isso... é a história de uma pessoa que não tem planejamento, gente. Mas aí que tá, tem intencionalidade. Exato. E uma coisa que eu acho, Vinícius, que é um divisor de água na vida das pessoas, é a partir do momento que elas se tornam intencionais. Então, assim, eu vou beber uma água, eu tenho uma intencionalidade. Eu vou até o seu escritório, eu tenho uma intencionalidade. Eu vou na faculdade, eu tenho uma intencionalidade. A sua intenção era se formar como um bom operador do direito na área civil, e foi assim que você fez. Nas outras áreas, direito do trabalho, por exemplo, não adianta nem te perguntar. Nada. Mas você fez isso. Na hora que vem as oportunidades voltadas para a sua área de atuação, você fez o quê? Se tornou referência, não só regional, como nacional. Então, assim, Vinícius, eu acho que melhor do que você ter planejamento é você ter intenção. E você foi uma pessoa intencional durante toda a sua trajetória profissional. E eu tenho algo aí do pioneirismo em relação a isso. Eu acho que eu sou de Rondônia, a gente entra nisso, e eu não recuso nenhum convite. Todas as pessoas que me chamam do Brasil inteiro, e eu digo assim, eu não imaginava que eu fosse lançar o livro e que o livro fosse bem recebido, fosse ser citado, fosse ter esse impacto. E se alguém me falasse há 10 anos atrás, Vinícius, você vai ser um advogado de Rondônia, professor, com um livro citado por todos os tribunais do Brasil, todos os tribunais superiores, né? Até o Tribunal do Trabalho já me citou, por mais incrível que pareça. Aí assim, e eu falei assim, você tá louco, né? E aí, por ser de Rondônia, eu nunca recuso um convite. Sempre eu encaixo na agenda, a dia e tudo mais, porque eu acho que nós somos criados na faculdade, vamos ler. A gente lê quem? São Paulo, Rio, Minas, assim. Aí quando me veio essa enxurrada de convites, e tem convites até hoje, eu tenho com a agenda e eu me recuso a falar não. Por quê? Porque toda vez que eu vou, eu mostro para a gente de Rondônia, para os novos alunos, novos advogados e tudo mais, que tem espaço e que nós podemos ocupar esses espaços. E aí, quando eu crio o IDPR, que é o Instituto de Direito Processual, é para puxar mais gente. É para fazer o quê? Se tornar uma comunidade, uma grande comunidade, e fazer com que as pessoas tenham prazer. E eu não sou isolado só. Sim, ninguém Rondônia brilha sozinho, né? Exatamente. A gente tem que puxar, tem outros, tem os meus orientandos, tem muita gente boa. Posso fazer uma pergunta pessoal, Vinícius? Você trocaria todo esse prestígio, tudo isso que você construiu, toda essa carreira legal que você construiu, por um advogado, para você se tornar um advogado desconhecido, mas ter o triplo do que você tem na conta hoje? Assim, eu já me considero alguém que poderia parar de trabalhar. Então, tipo olha assim, aí, então você teria muito mais. Então, assim, você mas trocaria?
E eu não trocaria porque Tá é vendo? isso que me move todo dia, né? Não é o Esse dinheiro. prestígio não é o dinheiro, né? Não, e é você não só ter esse prestígio pessoal e mostrar para as pessoas de que você e que Rondônia, e a gente pode ser o que quiser. Eu sempre falo assim, que eu sou de Rondônia, sou do norte e sou citado pelo STJ e STF. E é um prazer pessoal, mas também é um incentivo para todo mundo. Porque eu sei o que é o aluno, porque eu vim de lá, formado em Rondônia, que tem esse complexo de que a gente não vai ter, não vai ser nada. Então, eu falei assim, a gente pode tudo. O impossível é uma mera questão de opinião. A gente vai e faz e se torna essa referência, né? Então, eu não trocaria, né? E nunca, né? É óbvio que eu conto com o apoio da minha esposa, dos meus filhos. Eles sempre foram uma engrenagem nisso. E é bom que eu trabalho na loucura, né? Eu não preciso de paz e tudo mais. Então, quando os meus filhos eram pequenos, era eu fazendo a minha dissertação de mestrado, eles brincando do lado e com a TV ligada e tudo mais. Tá treinado, né, o homem? Entendeu, né? Vinícius, E eu- agora vamos pro tema, né? Justamente, Vitória, e aí a gente estava até conversando nos bastidores, e é o tema que a gente ia falar, que é um nicho do nicho do nicho. Que até para mim assim foi assim, caramba. Atuação no tribunal, nos tribunais superiores. Como que você Só- chegou nisso, né? Talvez hoje você só faz isso dentro do escritório, não faz chegar um atraso de voo lá. Não, tchau. assim, o meu escritório ele é com focos de atuação. A gente tem o nosso foco tributário, a gente tem o foco que a gente chama de fluxo, que é consumidor, é banco, companhia aérea, e tem gente que faz isso, né? E aí nós temos o foco que é consultoria para outros escritórios, ou para o nosso escritório, ou para outros escritórios, que a gente chama de tribunais superiores e demandas complexas. Então, se chega uma ação de voo, por mais que seja um cliente que é meu, que me conhece, Já vai pro eu vou específico. reatender e mandar para o setor de fluxo. Que aí vai ser um estagiário que vai fazer, vai ser um advogado que Isso é vai legal corrigir. porque eu acho que dentro da sua empresa você tem vários segmentos. E aí você acaba se envolvendo com o que realmente é a sua especialidade, ou que você tem um feeling, e aí você acaba fazendo uma coisa até melhor. Não, e às vezes elas são conectadas, né? Por exemplo, a gente tem um setor de direito tributário, mas quando chega no Tribunal Superior, aí esse setor manda as ações para aqui. E é isso que eu ia te perguntar, Vinícius. Você então atua no Tribunal Superior e me diz como que funciona isso? Você só faz a sustentação? O que você faz? Como que é? Não, então A assim, atuação, né? Porque Como quando que a gente essa fala de advocacia? superior, a gente vai muito pro lado da sustentação oral. Mas o lado da peça também é interessante, porque há uma técnica muito grande. é totalmente diferente, é um outro mundo em que você tem que conhecer esse mundo nos mínimos detalhes do que falar, o que não falar, que eu até brinco, né? A gente, na apelação, nós somos os advogados do cliente. A gente fala, o recorrente, ele sofreu isso e tudo mais. Quando a gente vai para o recurso especial, nós somos advogados da lei, não do nosso cliente Isso em si. mesmo. Isso muda a técnica de como recorrer. Então, quando eu vou recorrer para o STJ, eu falo, o Tribunal de Rondônia descumpriu a lei tal, o artigo tal, e eu passo a defender como que ele violou a lei. Como se você falasse assim, eles leram esse artigo e não estão seguindo esse artigo está se sentindo mal. Ou, como eu brinco, né? Que em todo recurso é uma fofoca, né? Onde você conta para o Tribunal Superior como que o Tribunal de Rondônia não sabe ler o recurso, a lei, o artigo e tudo mais. E é basicamente isso. Então, eu deixo de ser o advogado do apelante, da parte, e passo a ser advogado da lei. É óbvio que a interpretação da lei que eu quero ajuda, no final, o meu cliente e tudo mais. Então, essa técnica muda. Então, quem entra com recurso especial, com a expertise de apelação, esse recurso nasceu morto. E então você precisa disso. O que tem acontecido, e mais uma vez sem planejamento nenhum, porque desde 2016, como eu dei aula para muita gente, para muitos escritórios dentro do escritório, foram cerca de 20 escritórios que eu entrei dentro do escritório, dei uma semana de aula e tudo mais, aí
Em 2017, começaram os convites. Você faz esse recurso aqui, você corrige essa peça, você monta as nossas peças como novo código, aí começaram a surgir esses convites. Aí teve, você faz esse recurso especial, aí tanto fixo quanto em parceria começaram a ter esses convites muito forte em 2017. Muito forte que eu digo, era uma peça por mês, né? Uma peça por mês, um recurso especial por mês, é uma ação muito complexa e duvidosa por mês. A partir de 2018 passa a ser 2, a partir de 2019 3, e assim vai. E aí era eu e um advogado me ajudava, mas ajudava vários setores. E hoje nós sou eu e mais 5 advogados focados só nisso para dar conta, porque aí são 3, 4 peças por semana, mais ou menos, em que a gente atua. E aí é mais ou menos a falta de planejamento. Eu estava pronto para um mercado que eu não sabia que existia, porque é um mercado que não existe muito em Rondônia. Que Mas é um lá em Brasília a gente vê bastante, né? Não, Brasília é só isso. Só isso. São Paulo tem muito disso, escritórios que focam em recurso superior, mas Rondônia não tinha nenhum. E como que funciona? Eu queria saber como que funciona a elaboração dessas peças, porque eu vi que você e mais 5, então é bem artesanal, porque 5 peças, o fluxo, se for bem complexo, fica um fluxo grande para 6 pessoas, mas, quer dizer, um fluxo pequeno para 6 pessoas, porque eu estou falando de 6 peças, a princípio. Sim. E, então você faz uma peça bem artesanal. Sim. Certo? É porque, primeiro, que qualquer escritório que me contrata para ser melhor do que ele. Ou porque ele acha que precisa de um upgrade. Então, nós pegamos todas as informações que já vêm, a contestação, a inicial, a sentença, a apelação, e a partir daí a gente começa a elaborar. E nisso é totalmente artesanal. E eu até brinco que, apesar da inteligência artificial ser a moda e ajudar muito, quanto mais artificial fica ou mais repetitivo fica, a minha atividade é mais procurada, porque aí o analógico fica só não mais importante, mas mais caro especial, né? E mais especial. Ou assim, mas não é todo caso que eu preciso reatuar. Caberia no meu escritório, a gente não usa ainda, mas caberia uma inteligência artificial para o setor de consumidor. E não tem nenhum problema em relação a isso. Mas para o que eu faço, eles querem exatamente, digamos, que seja o upgrade do que o Vinícius pode trazer a mais, né? E olha, eu ia falando em terceira pessoa, mas assim, que eu possa trazer a mais. Mas assim, eles compram isso. Então é o artesanal. E aí o artesanal, e eu digo claramente, em equipe. Chega, é um caso, eu analiso junto com o meu sócio a viabilidade, porque não adianta eu pegar. Então, por exemplo, hoje mesmo chegou, é um caso, mando para o meu sócio que bate o processo e a gente começa a discutir quais as teses possíveis e viáveis. Aí eu passo para o cliente um plano de viabilidade, porque pode ser que o recurso seja meramente para ganhar tempo. A gente deixa claro em relação a isso. Esse recurso aqui é para ganhar tempo, esse recurso aqui tem essa possibilidade, esse recurso, mas a gente passa um orçamento com um plano de viabilidade. A gente vai buscar essas teses e tudo mais. Fechando isso, tem um dos 5 advogados, a gente passa para esse advogado focal, onde ele vai cuidar desse processo e vai iniciar o trabalho de fazer o recurso, montar o sumário, e eu fico com esse advogado melhorando tudo mais. Sou um advogado que quero começar a atuar nos tribunais superiores. Qual a dica que você daria? Primeiro é saber que é um mundo diferente. Diferente da apelação. Tudo, a apelação, né? Você precisa ter uma expertise de você saber esse mundo. E ao saber esse mundo, você vê que é um mundo diferente e que você precisa se especializar. E depois disso, saber que é um mundo acessível. E é um mundo acessível por quê? Porque eu contei aqui como que outros escritórios nos contratam. Mas tem várias ações que não deveriam ser de Tribunal Superior, mas viram de Tribunal Superior. Uhum. Eu tenho uma ação, por exemplo, que era ação de voo, normal. Só que era o menor de idade, que o tribunal disse que pela mãe e o pai terem sido reindenizados, ele não tinha mais de direito em relação a isso. Então deixou de ser uma ação que eu chamaria de fluxo normal de consumidor, outro setor do meu escritório,
Aí, nesse caso, por causa dessa decisão, vamos entrar com recurso especial. Aí ele muda de setor. E Isso acontece com todo isso é o mundo. interessante porque uma ação dessa pode virar um precedente muito forte. E aí vai ser seguido por todos. E aí gera ali a repercussão, né? Fala assim, não, isso aqui a gente tem que dar uma atenção especial, porque se eventualmente a gente modifica esse entendimento, ou já há aí as outras já ações há um vão ter... entendimento lá, então todo mundo que fizer esse mesmo caminho vai poder... Essa é uma gratificação que, assim, de uns tempos para cá eu tenho. Olha como nós, na carreira, vamos tendo prazeres profissionais diferentes. Um dia desses, um recurso nosso, da Lemos Advocacia, foi julgado pela terceira turma do STJ e saiu naquela matéria que o STJ mesmo faz. Legal. Onde assim, nós entramos com recurso especial para dizer que é cabível a ação de honorários quando no outro processo o juiz se omitiu. Cara, que massa, porque você acaba que tem a publicidade que a OAB abomina de uma forma gratuita. Obrigada, STJ. Exatamente tribunal. isso. Não, e aí saiu a matéria dizendo que essa tese e tudo mais, por mais que o novo CPC fale que cabe uma ação, o Tribunal de Contas disse que não cabia e nunca tinham entrado com essa ação. E a gente criou esse precedente sobre isso. E isso é muito legal em relação a atuação em si, e que para mim vale mais do que dinheiro em si, né? Em relação a esse exatamente ponto. aquela pergunta que eu te fiz. Realmente. E foi aulas hoje, né? Foi maravilhoso. Aulas. E fora que, assim, o Vinícius, ele tem um dom que foi dado realmente por Deus, que é essa questão do professoral mesmo, sabe, Vinícius? Eu tive o prazer de ter participado no recesso, o Vinícius idealizou um projeto e esse projeto era ensinando recursos e ensinou todos os recursos do processo civil, né? E eu fiz porque assim, eu não estava fazendo nada nas férias, gente. O que eu fiz? Eu falei, vou fazer esse curso. E era terça e quinta e assim, era muito conhecimento mesmo e de uma forma leve. Tem tudo gravado no YouTube para quem quiser. É só acessar o Tanto YouTube do meu Vinícius. YouTube quanto o da ESA, né? E assim, muito fácil, porque teve dias que eu perdi, eu fui lá e assisti tranquilamente. Muito fácil, tem muita dica boa. Vinícius, muito obrigada mesmo pela presença. E eu espero que você venha mais vezes. E eu até botar o nosso convidado aqui um pouco no fogo. A gente poderia colocar aqui um livro para ele, né? Botar nos comentários do YouTube. Assim, eu quero o livro, depois a gente sortear, não sei. Pode, cadê? Vou fazer a publicidade, então. Gostei. Poderia ter um livro. Não, mas ele colocou no fogo, literal. Eu vou fazer a publicidade aqui, então, né? Eu tenho vários livros, mas são dois que são os para realunos, que é o Manual de Procedimento Comum e o Manual de Recursos. O de recursos ontem foi para o Agráfica, a 7ª edição, aquele que me trouxe tudo isso. E eu não tenho ele a pronta entrega ainda, mas o Manual de Procedimento Comum, que seria o Processo Civil 2, de petição inicial ou a coisa julgada, esse eu tenho, coloco já à disposição para então, sorteio. Quem assistir até o final vai ter o prazer tem que botar nos comentários. Tem que colocar até o final. E a gente vai colocar a data, tá? Porque esse episódio aqui ele vai sair e aí a gente vai colocar o seguinte: o resultado desse sorteio aqui vai vir dia... Bora colocar 1º de julho? Pode ser. Porque aí tem um mês aí, né? Quase. 1º de julho a gente vai dar sortear. O resultado lá no Pra quem colocar, eu quero nos comentários, hein? Exato. Obrigada, Vini. Não, obrigado para vocês. Quem puder me seguir nas redes sociais, a gente vai colocar aqui o arroba e tudo mais. O recurso especial ViniciusLemos.ro, que é o Instagram. E a minha principal rede social, que não é a que todo mundo usa, que é o Twitter, né? Vinícius Lemos, Vinícius _Lemos. Lá eu tenho mais de 30 mil seguidores. É onde todo mundo fala e reclama do mundo, que é o que eu acho melhor. Eu odeio o Twitter. Mas é outro mundo, né? E eu acho que lá é essencial, mas todas as redes sociais. E novamente obrigado Elon Musk. Obrigado, Obrigada, valeu, Vini. galera. Tchau. Até a próxima.